Oiê, eu sou a Samara e esse é um espaço para você se encontrar com mais gentileza. No vídeo de hoje eu quero te contar a minha história com a autocompaixão, quando começou e principalmente o que mudou depois que eu conheci ela. Mas antes, já aproveita e se inscreve aqui no canal para você fazer parte desse espaço criado para você se encontrar com você de uma forma mais gentil e mais bondosa. Bom, eu tenho um lado crítico bem forte dentro de mim. Eu cresci em um ambiente familiar com muitas regras, com muita exigência, com muita cobrança, com muita invalidação. Então, desde cedo eu recebi a mensagem de que eu precisava, me esforçar para ser boa o suficiente, para ser uma boa menina, para fazer tudo certinho. E recebi, essa mensagem que para mim sempre foi e ainda é, uma das mensagens mais difíceis de que nada do que eu fizesse estava bom o suficiente. Então, isso alimentou, e é uma coisa que alimenta muito esse nosso lado perfeccionista, esse nosso lado exigente e crítico. E, obviamente, isso não ficou só dentro ali do meu contexto familiar, isso foi se estendendo para escola, para a vida social, para o trabalho, para a faculdade. Então, na escola, eu lembro que eu me cobrava bastante para fazer tudo certinho, para seguir todas as regras. Deus me livre de fazer alguma coisa fora do que era certo, para tirar boas notas. Enfim, isso foi internalizado dentro de mim e foi se estendendo comigo ao longo da minha vida. E aí foi durante a faculdade que isso ficou cada vez mais forte, mais evidente, pelo menos que eu consegui perceber mais, que eu consegui perceber os prejuízos disso na minha vida. Eu também já estava ali, tinha começado a terapia, então já estava se observando mais. E aí eu percebi, esse lado mais exigente, mais crítico. E na terapia eu conheci a autocompaixão, descobri que dava pra gente se tratar de um outro jeito, que a gente tinha um lado ali severo, tinha um lado crítico. E aí a partir daí eu comecei a praticar a autocompaixão e também a estudar mais, me aprofundar. Gostei tanto do tema, não é à toa que isso me motivou a falar sobre isso, no Instagram. O meu tema principal é sobre isso. Criei e-books, criei, uma plataforma sobre autocompaixão, falo aqui sobre esse tema, então vivo na pele, então isso me incentivou, me motivou a levar também essa mensagem adiante. Então são aí praticamente 6 anos, não mais só na companhia de um lado crítico, mas em uma ótima companhia, da autocompaixão. E dentre tantas as mudanças que ela me trouxe, a primeira começa com o quanto ela trouxe um afago e uma capacidade para mim de conseguir lidar melhor com emoções difíceis, principalmente com a vergonha. A vergonha foi a porta de entrada para mim conhecer a autocompaixão. Era uma emoção que me corroía muito por dentro. Eu tinha muita dificuldade de me expor em público, sentia muita vergonha, ficava preocupada em cometer erros, como que eu ia falar, como que eu ia lidar talvez com alguém, se alguém risse de mim. Então, na faculdade, isso apareceu com mais força, quando precisava ali se expor, apresentar trabalho. Me vendo aqui hoje, talvez você nem imagine que, e me ouvindo, que isso seja possível, mas sim, era uma coisa que muitas vezes até me paralisava. E a autocompaixão veio ali para me ajudar a entender e a lidar não só com a vergonha, mas com outras emoções difíceis, e a entender que aquilo não me enfraquecia, que abraçar as minhas emoções difíceis, que acolher, que entender, que olhar para elas não ia aumentar, não ia talvez me trazer mais prejuízo, mas que aquilo, muito pelo contrário, me traria mais força e mais capacidade interna de lidar com aqueles momentos e com outras coisas da vida. Outra coisa que mudou na minha vida com a autocompaixão foi a capacidade de sair menos destruída depois de um erro. Porque lidar com o erro, encarar uma falha de frente sempre foi uma coisa muito, aterrorizante para mim, Não é à toa, porque eu recebi a mensagem de que eu precisava fazer tudo certinho, eu precisava, ser a boa menina, não dava para errar, tinha que entregar o melhor possível. Então, obviamente, lidar com o erro era uma coisa muito irreal em comparação à mensagem, que eu fui aprendendo, que fui recebendo. Então, a autocompaixão, ela veio para me ajudar a lidar também com essa vergonha, com a culpa, com aquele processamento cognitivo de ficar repensando várias vezes o que aconteceu, o que eu poderia ter feito de diferente, o que eu poderia não ter falado, e a abraçar, todo esse sofrimento que vem, com o erro. Obviamente a gente fica afetado, afinal a gente quer que a nossa vida siga, em direção àquilo que importa, mas ela me trouxe essa visão de que eu poderia me dar permissão
para ser imperfeito e para aceitar a imperfeição humana, porque somos imperfeitos e às vezes a gente tenta lutar contra isso, né? Então ela me trouxe essa permissão e o entendimento de que eu poderia usar a minha imperfeição ao meu favor, né? Que um erro, uma falha não precisava ser meu inimigo, muito menos, né, meu adversário. A autocompaixão também ajudou a ser mais flexível nos meus relacionamentos, a exigir menos do outro. Faça isso, faça desse jeito que vai ser bom. Tudo isso é a autocrítica que está dizendo, tá? Quando a gente tem um perfil muito exigente, muito crítico, é natural, assim, uma tendência, na verdade, que a gente também exija do outro, porque é essa lente que a gente aprendeu a se enxergar, mas também enxergar o mundo, a como as coisas devem ser, como devem acontecer. Então, ela me ajudou a ser mais flexível, a dar mais abertura para outra pessoa fazer as coisas, né, de um jeito que também funciona, que não precisa ser só do meu jeito. E a demandar também menos do outro, entendendo que sim, em alguns momentos eu vou precisar ali do acolhimento de outra pessoa, mas que eu não preciso também ficar sugando sempre o outro, na medida que eu aprendo que eu também posso ser essa fonte de acolhimento, de apoio, né, de incentivo, quando o outro não estiver presente ou na ausência, né, de outra pessoa. Eu aprendi que o importante não é se nós vamos errar ou não, porque isso vai acontecer. Se a gente vai sofrer ou não, porque momentos difíceis vão surgir, problemas vão aparecer. Isso faz parte de uma vida real. Mas o que realmente importa é o que a gente faz depois do erro. Como a gente lida com a gente diante de um sofrimento, diante de um momento difícil. A direção que as coisas tomam quando a gente se trata com amorosidade, com incentivo, com respeito, é bem diferente da direção que as coisas tomam quando a gente se critica severamente. E eu poderia ficar horas aqui falando sobre o que mudou na minha vida com a autocompaixão, mas eu espero que essas sejam ótimas razões para você abrir as portas da tua vida, do teu coração, para que a autocompaixão cresça dentro de ti. E se você quiser uma parte 2, comenta aqui embaixo, me conta que eu vou adorar dividir um pouco mais dessa minha experiência, dessa minha jornada com a autocompaixão. E muito obrigada pela tua companhia em mais um vídeo e a gente se encontra no próximo. Um beijo e até a próxima!